como você tem conduzido a administração do seu patrimônio? Eu gostaria de trazer algumas informações que visam contribuir com o seu trabalho enquanto detentor de patrimônio e carecedor de informações para melhor trazer a condução desses bens de forma a lhe conceder benefícios dentro da sua capacidade geradora de receitas. O que é que nós observamos, eu especialmente enquanto advogado, na hora que nós paramos com um cliente para analisarmos o patrimônio dele? Logicamente que cada caso tem as suas particularidades. Mas o que eu tenho observado é que normalmente as pessoas adquirem patrimônio e colocam no seu CPF. E a partir daí, tomam determinadas decisões, inclusive com formas de exploração desse patrimônio, a exemplo de locações, no próprio CPF. Eu acredito que você deve ter informações de que todas as vezes que você loca um imóvel em nome da pessoa física, o seu imposto de renda, dependendo do valor da renda que for obtida, ela pode chegar até a 27,5% sobre o valor recebido. Isto é muito representativo quando nós estamos diante de alguns volumes patrimoniais que, ao final do mês, é feito a apuração dos rendimentos e a tributação para efeito de recolhimento. Acredito também que você deve saber, ou talvez ainda não tenha tido essas informações, de que você pode perfeitamente fazer movimentos com o seu patrimônio e levar esses bens que estão voltados para a locação para uma pessoa jurídica, para que a tributação ela seja muito mais benéfica para você, relacionado com a sua receita sobre esse patrimônio, após atender o aspecto tributário. Eu tenho tido contatos com vários clientes e essa possibilidade de fazermos análise sobre o patrimônio destas pessoas tem sido muito benéfico, porque nós encontramos situações em que a economia tributária é extremamente vantajosa. Sem falar que esse patrimônio que está voltado para a locação, ele deve estar, de certa forma, separado daqueles bens que você pretende deixar como legado para os seus herdeiros, porque o tratamento tributário é totalmente diferenciado. Por exemplo, os bens que você pretende deixar para os seus herdeiros constituem o seu legado. Em outras palavras, são bens que normalmente nós utilizamos para nossa moradia, nós destinamos para, muitas vezes, um filho, e estes bens, eles não geram, no primeiro momento, nenhuma receita direta para as pessoas que são beneficiárias. Ao contrário daqueles bens, daqueles imóveis que estão voltados para a locação, que eles realmente têm uma destinação mais voltada para gerar receitas. Particularizando a situação dos bens que você pretende deixar como legado. Eu tenho realizado um trabalho, enquanto advogado, trazendo um conjunto de informações para as famílias, para que elas, em um determinado momento, parem e façam uma análise de como estão esses bens, se eles estão regulares, qual é a destinação que o detentor do patrimônio, o pai ou a mãe, desejam dar quando for a hora da sucessão. Nesse momento é que nós precisamos trocar ideias, e você
que é detentor de patrimônio precisa ter informações para tomar as melhores decisões, para evitar, inclusive, que estes bens perdurem no CPF e quando você não estiver mais entre os seus familiares, os seus herdeiros enfrentem a dificuldade que é processar o inventário. No dia a dia, eu tenho me deparado com situações onde herdeiros, inadvertidamente, ao tomarem contato com a abertura do inventário, ficam estarrecidos com o que eles passam a presenciar. Primeiro porque eles vão precisar de dinheiro em espécie, porque as despesas que advêm com a abertura do inventário, elas só se realizam com pagamento em espécie. E eu não sei também se você tem essas informações, mas o processo de inventário é um processo extremamente caro. Um processo de inventário ele é demorado e traz, junto com todos esses percalços financeiros, problemas no seio familiar, onde muitas vezes você passa a presenciar desentendimentos entre irmãos, ao ponto de chegarem a ter situações desagradáveis e chegando ao limite de evitarem de se comunicar entre si. Então, fazer um movimento anterior, ou seja, antes de acontecer o sinistro, ou seja, os imprevistos, que é a nossa ausência aqui, que somos detentores de patrimônio, traz benefícios muito grandes, porque os nossos filhos não vão enfrentar dificuldades. Nós já podemos, com essas informações que eu estou lhe trazendo, sempre em vídeos que eu disponibilizo, você pode parar, analisar o que fazer com o seu patrimônio e aí tomar decisões extremamente embasadas na lei, de acordo com o que muitos brasileiros já fizeram, e evitar esses problemas que eu estou levantando aqui. Com relação aos bens que estão no seu CPF e que estão sendo utilizados para alocação, além de você poder dar um direcionamento diferente do que está hoje, você já separa esses bens para exercer essa atividade locatícia, cria uma situação muito mais vantajosa em relação aos tributos e passa também a administrar de forma diferenciada essas receitas que você vai estar obtendo ao longo da sua atividade. Essa separação ela é fundamental porque na hora que você tiver que adotar um planejamento patrimonial, nós já começamos a ter essa diferenciação entre bens voltados para o legado, que seria os bens da herança, e os bens que estarão voltados para a obtenção de receitas. De forma que eu tenho disponibilizado conteúdos informativos nas minhas redes sociais. Você pode perfeitamente acessar os meus canais, assistir os vídeos e obter um conjunto de informações que lhe ajudarão, sem dúvida, a tomar decisões diferenciadas, todas elas embasadas na legislação que está disponível e que grande parte dos brasileiros, grande parte dos milionários já se utilizam disto para evitar esses percalços. Então, eu deixo com você a possibilidade de você acessar essas informações. Eu deixo também aqui no rodapé desse vídeo uma descrição de como você encontrar isto e de como me encontrar também, para que você possa, utilizando-se disso, tomar decisões muito mais profissionais, muito mais direcionadas para os benefícios que você pode obter disto. Então, eu te espero lá. Até mais.